Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai atender a um pedido e preparar uma aula, um mergulho profundo num campo da medicina que mexe com os nervos de qualquer pai ou mãe, a urologia pediátrica. Com certeza. E para fazer isso direito, nossa fonte é o guia mais recente da Associação Europeia de Urologia. É basicamente o manual de instruções mais atualizado que existe. Sim. A nossa ideia aqui é desmistificar um pouco, sabe? Tirar aquela ansiedade de algumas condições comuns em crianças e ajudar a separar o que é uma fase do desenvolvimento daquilo que, de fato, precisa de atenção médica. Exato. E olha, é fundamental a gente começar entendendo por que a urologia pediátrica é um mundo à parte. Não estamos falando de adultos em miniatura, né? Não mesmo. Os problemas urológicos das crianças são, na maioria das vezes, congênitos ou ligados diretamente ao processo de amadurecimento do corpo. Por isso que esse guia é tão importante. Certo. Ele junta o que a ciência tem de melhor com a experiência prática de especialistas do mundo todo. O objetivo, no fim, é ter um padrão de tratamento que garanta a melhor qualidade de vida possível para essas crianças. Ok, vamos mergulhar nisso então? E vamos começar pelo campeão de dúvidas no consultório, a tal da fimose. Ah, sim, um clássico. O guia parece dar muita ênfase em diferenciar o que é normal do que é um problema de verdade. Porque a preocupação de não conseguir retrair o prepúcio de um menino pequeno é quase universal, né? É compreensível, mas na maioria das vezes é uma preocupação que não se justifica. O guia traça uma linha muito clara. Existe a fimose fisiológica, que é tipo o estado natural do bebê. Fisiológica, ou seja, normal. Isso. Pensa assim, ao nascer, o prepúcio e a glande são como duas folhas de papel coladas com cola fresca. Com o tempo, essa cola vai secando e elas se separam sozinhas. Gostei da analogia. E os números mostram isso. Ao nascer, só 4% dos meninos têm o prepúcio retrátil. Aos 3 anos de idade, esse número já pula para quase 90%. Nossa, 90%. Então a imensa maioria se resolve sem fazer absolutamente nada. E o guia também fala de alguns sinais que costumam deixar os pais de cabelo em pé. Ah, sim. Como aquela massinha branca, o esmegma, ou quando o pipi infla como um balão na hora de urinar. Exatamente. E desmistificar isso é fundamental. O esmegma não é sujeira nem pus. É só um acúmulo de células mortas da pele que ajuda nesse processo de separação natural. Às vezes formam umas bolinhas, parece cisto, mas é benigno. E o tal do balonamento? Também é parte do show. Geralmente não indica nenhuma obstrução. Estudos com fluxometria mostram que o jato de urina é perfeitamente normal. É só uma fase, sabe? Tá, isso é um normal. Mas quando é que a gente deve se preocupar? Quando a fimose deixa de ser fisiológica e vira um problema? O sinal de alerta é quando aparece uma cicatriz na ponta do prepúcio. Um anel branco endurecido que não estica mais. Isso é a fimose patológica. E a causa mais preocupante dela é uma doença de pele inflamatória chamada balanite xerótica obliterante, ou BXO. Ok, BXO, isso já soa bem mais sério. Simplificando, é como se o corpo criasse uma cicatriz que vai apertando cada vez mais a ponta do prepúcio, é isso? Exatamente essa a ideia. É uma condição progressiva que precisa de tratamento e acompanhamento, porque pode até mesmo estreitar a saída da uretra no futuro. É a principal indicação de cirurgia. Aqui é onde fica realmente interessante, porque a gente cresceu ouvindo que fimose se resolve com cirurgia, mas pelo que o guia diz, essa não é, nem de longe, a primeira opção, certo? Longe disso. A recomendação mais forte do guia é começar pelo tratamento conservador. A primeira linha de ação são as pomadas de corticoides por umas 4 ou 8 semanas. Espera, é o mesmo tipo de corticoide que a gente usa para uma alergia de pele? A ideia é diminuir a inflamação e deixar a pele mais elástica? Exatamente essa a lógica. E funciona muito bem. A taxa de sucesso é superior a 80%. É um tratamento seguro, eficaz e que evita uma cirurgia na grande maioria dos casos que não são bichiço. Agora, o ponto que eu achei mais chocante no guia é o alerta sobre o que não fazer. E esse é talvez o recado mais importante. O guia é enfático. Não se deve forçar a retração do prepúcio. De jeito nenhum. Espere um pouco. Quer dizer que aquela atitude clássica de muitos pais
de tentar forçar a retração no banho para limpar ou resolver o problema, pode, na verdade, criar uma fimose patológica? Isso é totalmente contraintuitivo. É exatamente isso. Essa retração forçada causa microfissuras na pele. O corpo, ao cicatrizar essas fissuras, cria um tecido fibroso, que não tem elasticidade. Nossa, Ou seja, você pega uma fimose fisiológica, que se resolveria sozinha, e a transforma numa fimose patológica, com cicatriz, que aí sim vai precisar de tratamento. inacreditável. A cirurgia só entra em cena nos casos de BXO, em infecções de repetição ou se a pomada não funcionar. E claro, existe a parafimose, que é uma emergência, quando o prepúcio retrai e não consegue voltar e estrangula a glande. Aí tem que correr para o hospital. Essa ideia de esperar e observar na fimose fisiológica é fundamental. Mas imagino que existam outras condições onde essa espera é mais arriscada. Falando em ansiedade, uma que sempre surge é a dos testículos que não desceram. Aqui a gente espera ou corre contra o tempo. Ótima transição, porque aqui o relógio corre de um jeito bem diferente. A criptorquidia, que é o nome técnico, afeta até uns 4,6% dos bebês que nascem no tempo certo. A natureza ainda dá uma colher de chá. Em muitos, o testículo desce sozinho nos primeiros 3 a 6 meses. Mas, depois de 1 ano de idade, a prevalência se estabiliza em torno de 1%. A partir daí, a chance de descida espontânea é muito pequena. E como o médico avalia isso? O guia fala em palpáveis e não palpáveis. Essa é a divisão mais importante na prática. Em cerca de 80% dos casos, o médico consegue sentir o testículo, mesmo que ele esteja mais para cima na região da virilha. Esses são os palpáveis. E os outros 20%? São os não palpáveis. E aí o desafio é maior. Entendi a diferença, mas já ouvi falar de casos em que o testículo aparece e desaparece. Isso é um tipo de criptorquidia ou é outra coisa? Ele está lá no lugar certo, na bolsa escrotal, mas por causa de um reflexo muscular exagerado, muito comum em meninos, ele sobe para a virilha com frio ou com toque. Ah, tá. O médico consegue, com uma manobra simples, trazê-lo de volta para a base da bolsa. Esse caso não precisa de cirurgia, só de acompanhamento anual até a puberdade. Certo, mas vamos voltar para a criptorquidia de verdade. Por que é tão importante resolver isso? Quais são os riscos se o testículo ficar fora do lugar? São 2 riscos principais e muito sérios: infertilidade e um aumento no risco de câncer testicular na vida adulta. O que é fascinante e que o guia deixa claro é que as alterações do tecido testicular começam muito cedo. As células germinativas, que são as sementes dos futuros espermatozoides, começam a se perder. Por isso, a urgência. E qual é a urgência? O guia fala em um tempo ideal para a cirurgia. Sim, e esse é o ponto mais crítico. A recomendação forte do guia é que a cirurgia, a orquidopexia, seja feita entre 6 e 12 meses de vida. No máximo, estourando até os 18 meses. 6 meses. Isso parece incrivelmente cedo para submeter um bebê a uma cirurgia. Por que essa pressa? O que se perde se os pais decidirem esperar até os 2 ou 3 anos, quando a criança aparece mais forte? Essa é a pergunta que todo pai faz, e é muito pertinente. A pressa existe porque os estudos mostram que a perda daquelas células germinativas se acelera muito depois do primeiro ano de vida. A bolsa escrotal tem uma temperatura um pouco mais baixa que o resto do corpo, e esse é um ambiente ideal para o testículo. Entendi. Ficar na virilha ou no abdômen, que são mais quentes, prejudica esse desenvolvimento. Então, esperar até os 2 ou 3 anos pode significar um comprometimento maior do potencial de fertilidade no futuro. A cirurgia é para preservar essa função. Entendido. E aquelas injeções de hormônio que às vezes se ouve falar, funcionam ou é mito? O guia é bem claro: o tratamento hormonal tem uma taxa de sucesso muito baixa, menos de 20%, para fazer o testículo descer. Por isso, não é recomendado como tratamento principal. A solução é cirúrgica, então? É cirúrgica. Para os testículos palpáveis, a cirurgia é feita por um pequeno corte na virilha. Para os não palpáveis, o padrão ouro é a laparoscopia. Laparoscopia, a cirurgia por vídeo. Exato. A gente entra com uma câmera pelo umbigo.
É a melhor forma de explorar o abdômen. A câmera funciona como um detetive. A gente pode encontrar o testículo lá dentro e já descê-lo na mesma hora, ou podemos descobrir que ele não existe, o que chamamos de vanishing testes. Resolve tudo num procedimento só. Exatamente. É diagnóstico e tratamento. Ok, então o posicionamento do testículo é vital para a função futura. Agora vamos para dentro do corpo, para o encanamento do sistema urinário. Recebemos muitas perguntas sobre refluxo, especialmente em crianças com infecção urinária de repetição. O que é isso exatamente? O refluxo vésico-ureteral, ou RVU, acontece quando a urina que deveria seguir um caminho de mão única dos rins para a bexiga e para fora, resolve voltar. Ela flui de volta da bexiga para os ureteres e, nos casos mais graves, até os rins. Ah, então é como um encanamento com um defeito na válvula de retenção. A água suja acaba voltando pelo cano limpo e, nesse caso, levando bactérias para os rins, que deveriam ser um ambiente estéril. A analogia é perfeita. E esse é o grande perigo do refluxo. Ele não causa dor, não causa sintomas diretos. O problema é que ele é uma avenida para as bactérias da bexiga chegarem aos rins, causando infecções urinárias febris, as pielonefrites. E são essas infecções que machucam o rim? Isso. São essas infecções de repetição que podem deixar cicatrizes nos rins, prejudicando a função renal para sempre. E como se trata isso? A abordagem mudou muito, não é? O foco hoje é outro. Mudou radicalmente. O foco principal hoje é a prevenção das infecções febris. A boa notícia é que muitos casos, especialmente os de grau mais baixo, se resolvem sozinhos com o crescimento. A taxa de resolução espontânea é de quase 80%. 80% é bastante. Então, a primeira abordagem costuma ser observar e manejar o risco. E esse manejo inclui o uso de antibióticos em baixa dose todos os dias. Sim, a profilaxia contínua com antibióticos é uma das ferramentas. O guia cita um estudo muito importante, o RIFUR, que ajudou a gente a entender melhor o papel dessa profilaxia. Certo. Só para a gente entender o que esse estudo RIVUR realmente mostrou.
O antibiótico funciona, mas não resolve a causa raiz. Exato. O estudo mostrou que dar um antibiótico todo dia reduz a chance de a criança ter uma nova infecção urinária em 50%. Isso é ótimo. Mas não impede a formação de novas cicatrizes no rim. É como se o antibiótico fosse um guarda-chuva para a criança não pegar a chuva da infecção, mas não conserta o telhado furado, que é o refluxo. A proteção é temporária. A axia fica reservada para os casos de maior risco, refluxo de alto grau, crianças que têm alguma disfunção da bexiga ou do intestino, ou aquelas que já tiveram muitas infecções. E quando nada disfunciona e as infecções continuam acontecendo, aí a cirurgia entra em cena? É sempre uma cirurgia grande? Quando o tratamento conservador falha, a cirurgia é uma opção. E não, nem sempre é uma cirurgia grande. A opção menos invasiva é a injeção endoscópica. Como funciona isso? A gente entra com uma câmera pela uretra e injeta uma substância, tipo um gel, na entrada do ureter na bexiga. Isso cria uma almofada que ajuda a fechar essa válvula defeituosa. A outra opção é o reimplante ureteral, uma cirurgia maior, aberta ou por robótica, onde a gente refaz a conexão do ureter com a bexiga. Essa tem taxa de sucesso mais altas, especialmente para os graus mais elevados. Isso me leva a uma questão que talvez não estivesse nos guias antigos. A gente foca muito em resolver esses problemas na infância. Mas e depois? O problema simplesmente desaparece? Porque o guia traz esse conceito novo, a urologia de transição, que sugere que a história não acaba aos 18 anos. Essa é talvez a fronteira mais importante da urologia pediátrica hoje. A gente teve tanto sucesso em tratar essas crianças que agora temos uma geração inteira de adultos vivendo com condições congênitas complexas. A urologia de transição reconhece que o cuidado não pode simplesmente parar. Não é uma transferência de médico. É um processo planejado para que esse jovem adulto continue o acompanhamento. Imagino que seja um processo difícil, tanto para a família, que confia no urologista pediátrico há anos, quanto para o próprio paciente, que de repente precisa navegar no sistema de saúde adulto. Exatamente. Com uma condição que a maioria dos urologistas de adultos talvez não veja com frequência. Exatamente. As barreiras são enormes. O vínculo emocional é uma. A outra é a falta de especialistas. Pense em condições como bexiga neurogênica da espinha bífida, ou as sequelas de uma válvula de uretra posterior. Casos mais complexos. Sim, casos de distrofia de bexiga. São condições que exigem um manejo contínuo para preservar a função dos rins, a continência urinária e a qualidade de vida sexual. Então, a grande mudança de mentalidade é enxergar essas condições não como uma doença de criança que foi curada, mas como uma condição crônica, como diabetes ou pressão alta, que precisa de acompanhamento para a vida inteira. Exatamente isso. Um tratamento bem-sucedido na infância não é o fim da história. É o primeiro capítulo de uma jornada que vai durar a vida inteira. Uau! Fazendo uma rápida recapitulação, a gente viu que, na fimose, a paciência é a melhor amiga e que forçar a retração pode criar um problema. Isso. Que na criptorquidia o tempo é crucial e a cirurgia entre 6 e 12 meses é fundamental para preservar a fertilidade. Que no refluxo, o foco é evitar infecções que causem cicatrizes, com uma abordagem baseada em risco. Perfeito. E, por fim, essa ideia poderosa de que o cuidado não acaba na adolescência, mas precisa de uma transição planejada para a vida adulta. E se a gente conectar todos esses pontos, surge uma questão importante. O que este guia nos mostra, do começo ao fim, é que a urologia pediátrica é, na essência, uma especialidade focada em gerenciar o desenvolvimento e preservar o futuro. Preservar o futuro. Seja a fertilidade, a saúde dos rins, a continência ou a qualidade da vida sexual. Cada tratamento não visa apenas consertar um problema imediato, mas proteger o futuro inteiro daquela pessoa. É um investimento de longo prazo. E isso nos deixa com uma reflexão. À medida que a medicina avança e permite que crianças com condições congênitas complexas não só sobrevivam, mas vivam vidas longas e plenas, como nós, enquanto sociedade, garantimos que nossos sistemas de saúde estejam prontos para apoiá-las. É a grande questão. Não apenas nos primeiros 18 anos, mas pelos próximos 60 ou 70. Essa mudança de problema pediátrico para condição de vida inteira talvez exija uma mudança radical na forma como a gente pensa a continuidade do cuidado em saúde.